Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Queremos te dizer nessa tarde, Jesus, que nós te amamos. Tu és tudo por nós. Tu és tudo em nós. Somos dependentes de ti. Completamente dependente de ti. Aquieta o nosso coração, Jesus. Aquieta a nossa alma. Que todo barulho que não vem do Senhor cesse nesta hora. Que tão somente a sua voz seja ouvida por cada um de nós. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Como Pedro, nós também dizemos nessa tarde: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Queremos estar aos teus pés, queremos te ouvir, e queremos sair deste lugar muito melhores do que chegamos aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meninas. Comeram muito? Comeram muito, gente? Eu comi bastante. Apesar de eu não aguentar comer muito, porque vocês não me conhecem, mas eu já fui e já tive obesidade mórbida. Semana passada fez 21 anos que eu mudei minha vida radicalmente. Eu estava já à beira da morte, com problemas seríssimos de saúde, quando o meu cardiologista me disse: ou você opera, ou você opera. E eu fiquei chique. Por que eu falo que eu fiquei chique? Porque eu como comida igual de gente rica, sabe como é que é? Uma vez um pastor falou comigo assim: Veranice, cuidado quando você for convidada para ficar na casa de uma pessoa muito rica. Falei, por quê, pastor? Que a comida é só um pouquinho. E eu fiquei rica, então, porque eu como só um pouquinho. Mas para o meu pouquinho que eu como, eu comi muito, ainda com direito a um cafezinho do pastor Anderson. Eu quero justificar por que na hora do lanche eu não estava ali com vocês. Desde o ano passado eu estou passando por um processo de tratamento nas minhas cordas vocais, porque eu quase perdi minha voz no ano passado. Então a Morgana sabe disso, o Anderson sabe disso. Então nós decidimos que no final eu vou estar por aqui. A gente conversa, a gente tira foto, o que vocês quiserem. Mas nesse intervalo eu precisava ter um tempinho para repor a voz. Algumas meninas estavam lá no banheiro e viram quando eu fui lá para umedecer as cordas vocais, essas coisas aí. E eu quero falar para você o seguinte: você pode me acompanhar lá no Instagram. Já tem gente que me acompanhou e já postou e eu já repostei. Você vai me acompanhar lá, Veranice de Paula Lima. Você vai poder saber onde eu estou pregando no final de semana e você vai poder orar pelo nosso ministério. Então, você me acompanha lá, de vez em quando eu posto alguma coisa da família, da minha igreja, ou às vezes do meu trabalho, mas só nos stories, lá nos rios, ou ali no, como é que chama? No feed, desculpa, obrigada aí pela ajuda. No feed você vai ver normalmente somente sobre as minhas viagens. Então, você não quiser, não precisa comentar, mas se você curtir, ou se colocar uma mãozinha assim, eu vou entender que você está orando pela nossa viagem, pelo percurso que nós vamos fazer, pela nossa estadia naquela cidade. Vai ser muito bom você estar por lá e saber o que acontece no nosso ministério. Antes da gente ler o texto desse final de conferência, quero muito agradecer Morgana, pastor Anderson. Tem tempo nesse convite? Eles me convidaram, eu acho que foi no princípio do ano, assim que resolveu sobre a conferência.
E eu fiquei muito feliz de poder vir aqui, conhecer uma região que eu não conhecia ainda, de Minas Gerais, e poder conhecer vocês. Porque toda vez que ele vai lá na nossa igreja, ele fala da igreja, e a gente fica curioso. Porque gente, de verdade, até o pastor Anderson vir para cá, eu não sabia que existia a cidade de vocês. Verdade. A gente vê falar muito de Uberlândia, de Uberaba, mas frutal. Aí eu cheguei e descobri que tem fruta mesmo. Não é só de nome, porque eu fui pregar numa cidade de São Paulo chamada Jaboticabal. Não tem jabuticaba? Eu fui achando que era a terra da jabuticaba. Tem lá uns pezinhos na casa de um, de outro, mas não tem assim. Fui esperando comer um monte de jabuticaba. Não tem, mas aqui não. Já comi uns abacaxi lá na casa do pastor. Que é isso, gente? Lá na nossa região, a gente só conhece os abacaxi de Marataízes. Tem uns caminhão que passa lá, que já é famoso. Mas o daqui, que mel, hein? Eu fiquei impressionada, gente. O pastor ontem falou assim, come aqui um pedacinho, Vera. Eu falei, pastor, o abacaxi costuma me dar afta. Ele vai dar não, pode comer por minha conta. Eu falei, pastor, o abacaxi é doce demais. Muito bom. Pena que eu não vim de carro. Senão ele tem que se virar por mãos abacaxi para eu levar. E eu quero agradecer muito, viu, queridos, as mulheres dessa igreja pela confiança. Conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo é sempre muito bom. Você que não é aqui da igreja, eu vou, em nome deles dois, que eu sei que eles vão fazer isso, te agradecer, porque você recebeu o convite, aceitou e veio passar essa tarde com a gente. Gente, quando eu vejo esse monte de mulher junto, eu falo, Deus gosta da gente demais, não gosta não? Fala a verdade. Quantas dicas boas você aprendeu aqui hoje? Essa menina chegou aqui, sentou aqui, saiu outra. Porque é assim que Jesus faz com a gente, sabia, filha? Dá um up na gente assim, ó. E aí, você aprendeu aqui sobre cores, você fez até uns exercícios, né? Já até animou, talvez, ir para a academia. Coisa boa, já ganhou uns presentes. Quem ganhou, né? Não dá para todo mundo, porque é muita gente. Mas quem ganhou, deve estar indo embora para casa feliz. Nem sei o que você ganhou, mas eu imagino que está feliz. Então, muito obrigada, viu, gente? Por ter ficado, por estar aqui com a gente nesse dia. Foi maravilhoso. Amanhã, tudo bem, você tem sua igreja, eu não quero confusão com ninguém lá da sua igreja. Mas você que está aqui e pode, amanhã nós vamos continuar aqui na igreja. Então, é 9 horas? 9 horas eu vou estar aqui pela manhã. E à noite, que hora que é? Às 7, às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo. Você está convidada para vir e participar com a gente. Amém? Então, agora abra sua Bíblia aí comigo na primeira carta de Pedro. Os meninos vão pôr aqui, porque nós vamos ler juntos esse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Está dando para ver aí? Então vamos lá, nós todos juntos. Vós, porém, aleluia. A gente falou aqui na primeira parte que nós fomos chamados para ser luz. Quando Deus nos tira do pecado, quando Ele nos arranca lá da escuridão e nos traz para a sua luz, existe um processo que eu e você vamos passar, para que a nossa luz brilhe de fato e de verdade. Eu gosto desse texto, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nos fez raça eleita, nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, se a gente entendesse isso.
Eu estava olhando um menino que estava filmando, eu não lembro se é a camisa dele que está escrito isso atrás, não lembro. Tinha um menino aqui filmando, e atrás da camisa dele estava escrito esse versículo. Não esse que eu li, mas estava um versículo que me chamou a atenção, primeiro porque eu gosto muito, né? Nós somos separados, irmãos. Tem um personagem na Bíblia que apenas Lucas vai falar dele. Só Lucas. E é apenas 10 versículos para falar sobre ele. Só 10 versículos. Mas eu sou fã dele, que é Zaqueu. Eu gosto do Zaqueu demais, gente. Vera, por que você gosta do Zaqueu? Porque Zaqueu é um personagem bíblico daqueles que eu admiro, porque Zaqueu soube aproveitar a oportunidade. Zaqueu é doido para conhecer Jesus, gente. Ele só quer ver. Ele não quer ser curado, ele não quer nada de Jesus, ele quer ver, só. E alguém deve ter contado para ele: ô Zaqueu, Jesus vai passar na sua cidade. E Zaqueu deve ter pensado, isso é da minha cabeça, viu, gente? Zaqueu deve ter pensado: chegou meu dia. Ou eu vejo ele agora, ou eu não vejo mais, porque eu não sei se ele vai voltar aqui. E eu, na minha imaginação, porque eu não sei ler a Bíblia sem imaginar a cena, não sei. Na minha imaginação, eu fico pensando Zaqueu, no dia que antecedeu a ida de Jesus. Eu imagino que Zaqueu olhou bem para a cidade dele, falou: estrategicamente, ele vai ter que passar por essa rua. Não tem como vir na minha cidade e não passar por essa rua, porque ela é a mais movimentada, ela é onde mais tem gente, ele vai passar aqui, ela é mais larga, porque cabe muita gente, ele vai ter que passar aqui. E na minha cabeça, Zaqueu ficou olhando, observando, ele falou: gente, nessa rua tem uma árvore, olha lá. Na nossa tradução, em algumas Bíblias, na nossa vem escrito assim, que era um sicômoro. Mas também é conhecida essa árvore como figueira brava. Como era uma árvore chamada figueira brava ou sicômoro? Era uma árvore de copa arredondada e com muita folha. Zaqueu deve ter dito: eu subo ali, escondo no meio das folhas e ninguém vai me ver para ter a mesma ideia, porque senão quebra o galho. Isso é na minha cabeça. Porque Zaqueu tem um problema parecido comigo, e como um bocado de mulher aqui que eu sei. O Zaqueu era pequeno. Eu fiz gente pequena, no meio de multidão, vê nada não. Diz que tem um show aí na cidade hoje. Se você é pequena, filha, vai lá para você ver se você vai ver alguma coisa. Hoje em dia você vê porque eles põem uns telão, senão você não via nada. Eu trabalho numa avenida muito famosa da minha cidade. Então, de vez em quando tem uns acidentes lá em frente do meu serviço. Quando eu chego lá, filho, eu tenho que ficar ouvindo o que os outros estão contando, porque eu não vejo nada. Zaqueu era parecido comigo, talvez até menor do que eu, não sei. Pequenininho. Eu falei: não, eu tenho que subir em algum lugar. E aquela árvore lá veio a calhar. Eu fico imaginando, irmãs, o Zaqueu em cima daquela árvore. Raciocina comigo. De repente, Jesus aponta na rua que ele pensou. Na rua que ele está lá, na árvore. Você pode imaginar a euforia do Zaqueu, mas ele não pode fazer barulho? Ele não pode balançar. Eu imagino que ele ficou eufórico lá em cima, a gente dizendo: vai dar certo. Só que o máximo que o Zaqueu ia ver de Jesus era o alto da cabeça dele. Concorda comigo? Jesus está aqui embaixo e ele está aqui em cima. Ele vai olhar e ele vai ver o que de Jesus? O alto da cabeça. Para ele já estava bom. Agora, você já parou para pensar o coração do Zaqueu, quando Jesus parou exatamente onde ele estava? Se é eu, filho, o coração já estava na boca.
Agora pensa comigo, quando Jesus olhou. Ele viu o rosto. Ele deve ter falado assim baixinho com ele, meu Deus, certo. Eu e você sabemos que ele conhece tudo, mas Zaqueu não sabia, não. Agora, pensa comigo quando Jesus, além de olhar, falou, Zaqueu. Ele deve ter falado, quem contou para ele? Eu subi escondido. Zaqueu é o único personagem bíblico que Jesus se autoconvida para ir à casa dele. Zaqueu, desce daí depressa, menino. Hoje eu vou lá na sua casa. Se era nós que estávamos no lugar do Zaqueu, hein? Nós, mulher. Vai dar não, Jesus. Eu não dei faxina hoje lá, não. Em casa está uma bagunça. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãs? A Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria, depressa. Mas quantas vezes Jesus nos chama do império das trevas para trazer a gente para a luz? E a gente diz, vai dar hoje não, Jesus. Tem que resolver uns negócios primeiro. Nós vimos aqui na primeira parte que Jesus te chamou, querida, pelo nome, para você ser luz. Mas ser luz, ela passa por um processo chamado santificação, consagração. Andar com Jesus é a melhor, a maior, a mais extraordinária aventura que você vai viver na sua vida. E eu não estou falando aventura desse negócio que vai hoje, amanhã não quer mais não. Aventura no sentido de ser um trem bom demais. Mas não é fácil. Eu tenho pavor desse evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho sem cruz, sem renúncia. Um evangelho que te chama só para você aprender como que você vai crescer na vida, como que você vai prosperar, como você vai ganhar dinheiro, como você vai fazer isso, como você... Sai daí! O meu Jesus, quando me chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, Ele me avisou. Quer vir após mim? Tudo bem. Pega a sua cruz, filho. Aí você pode vir. Vão te criticar, hein? Sua família vai ser a primeira. Mas se você não for capaz de abandonar pai, mãe, irmão, por amor a mim, você não é digno de mim. Até que eu volte, vocês terão aflições. Mas, vamos falar com mais vontade? Mas, tem de bom ânimo, gente! Mulheres de Frutal, tem de bom ânimo! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do impossível, aquele que era, que é e que há de vir, está com você. Então se consagre a Ele. Tenha vida de santidade. Para que Ele possa te usar, filha. Ô Veranice, por que eu tenho que me santificar? Primeira coisa. Porque o preço foi alto. A salvação é de graça. Mas ela não foi de graça. Ela custou um preço. E um preço de sangue. Eu gosto muito de ver filmes que retratam
a vida de Jesus. Gosto muito. É filme, né, gente? Tem coisa que você tem que relevar. Mas, para mim, nenhum filme, eu acho que você também vai concordar comigo, chegou tão próximo da realidade sobre o sofrimento de Jesus naquela cruz, como Paixão de Cristo. Mas nem Mel Gibson conseguiu pôr na tela todo o sofrimento que Jesus passou para chamar eu e você pelo nome e nos transportar das trevas para a sua luz. O preço foi alto. Muito alto. Tem gente que está na igreja há anos, nunca entendeu o que aconteceu na cruz. Ele só repete. Ele ouviu tantas vezes já falar que Jesus pagou o preço, que ele derramou sangue por nós, mas você nunca entendeu. Isso começa lá no Gênesis. No momento que Adão peca, que Eva peca, a Bíblia diz que Deus fez para os dois roupa de pele de animal, para cobrir pecados. Lá no Éden, alguém teve que derramar o sangue para cobrir o pecado de Adão e Eva. E isso vai acontecendo durante todo o Velho Testamento, mas especialmente quando Deus institui o culto no deserto. Toda vez que alguém pecava, deveria levar um animal perfeito. Ele não podia ter nenhum defeito, nada. Então esse animal era levado diante do sacerdote, ele ia conferir se de fato ele era perfeito. Depois de conferido isso, cada um levava de acordo com as suas posses. Aquele que havia pecado colocaria a mão sobre a cabeça do animal, mataria o animal e ele seria queimado, e a fumaça subia aos céus, e o pecador entendia que ele tinha sido perdoado. Aí Jesus veio, a quem a Bíblia chama de o Cordeiro Santo de Deus. No dia que ele foi preso, ele passou por 3 autoridades. Ele precisava passar. Todas elas não viu nele nenhum defeito. Em outras palavras, ele é perfeito para o sacrifício. Naquele dia, Isaías, séculos antes, Deus deu para ele o privilégio de ver aquele dia. E Isaías vai dizer lá no seu capítulo 53, que olhávamos para ele e não víamos nele formosura nenhuma. Sabe por quê, querido? Porque naquele dia, sobre ele estava o pecado do mundo inteiro, inclusive o meu e o seu. Ele era perfeito para ser o nosso mediador. E quando ele morre naquela cruz, essa é uma das cenas da morte de Jesus que mais me emociona, irmãos. Naquela época, quando alguém tinha uma dívida, e ele ia pagar a dívida, o credor tinha que ir em praça pública, afixar o documento, e escrever em cima do documento Tetelestai, para que toda a comunidade soubesse que aquela pessoa não devia mais nada. E lá na cruz, o nosso Jesus disse em alto bom som: Tetelestai, está pago, está pago, está pago. E nós que não podíamos entrar no Santo dos Santos, diz o texto que lá no templo, aquele véu que muita gente acha que era igual de noiva, não era não, filha. Flávio Joséfo diz no seu livro A História dos Hebreus, que aquele véu tinha cerca de 20 centímetros de espessura, era trocado uma
Deus por mim e por você. E naquele dia, eu e você ficamos livres. Livres de quê, Veranice? Do pecado que nos separava de Deus. E nós passamos a ter acesso a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O preço foi alto, filha. Por amor a mim e a você. O preço foi a morte de Jesus. Por isso eu tenho que me santificar. Por isso eu tenho que me consagrar. Segunda coisa, por que que eu tenho que me consagrar, Veranice? Porque se eu entendo que o sacrifício dele na cruz foi um preço muito alto, então eu me santifico e eu me consagro, porque eu amo a esse Jesus. Eu amo. Eu não entendo, irmãs, como que ainda tem crente que diz que é crente, tão cheio de mimimi. Não concordo que eu tenho que mudar meu jeito de vestir. Eu não concordo que eu preciso falar do jeito que eu falo e tenho que mudar minha linguagem. Você não converteu não, filha. Hoje, quer ver um trem que me irrita? Os homens estão por ouvido aí. Tem um trem que me irrita quando eu vou pregar numa igreja. E o ministério de louvor vai lá para frente. E a irmãzinha ou as irmãzinhas estão cantando aqui na frente, com a calça tão apertada que racha no meio. Se o trem me incomoda, imagina os homens que estão dentro da igreja. Se você for conversar com ela, sabe o que ela vai te falar? Nada a ver. Como não? Você ama a Deus mesmo, filha? Deixa eu dar uma notícia para vocês que talvez vocês esqueceram. O corpo não é seu mais não. Sabia disso? Esse corpo aí, se de fato você saiu das trevas e foi para a luz, ele pertence ao Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você. Ah, se nós estamos numa igreja do reteté agora, hein? O amém não ia ser fraquinho desse jeito não, filho. Eu não preciso andar feia. Eu posso usar um colorido, por que não? Se você olhou para mim e falou, nossa, que mulher enfeitada, você não viu nada, filha. Eu sou um templo do Espírito Santo bem decorado. Mas com decência. Cadê a menina das cores? Cadê ela? Pode andar com as cores combinando, filha. Na paleta de cor. Monocromática, que nem está aqui minha amiga Morgana, aquela ali também. Mas também pode botar assim em cima do marrom, um verde limão, para ver se dá uma alegria na vida. Tudo normal. Ah, eu botei um silicone, deixa eu mostrar. Ah, filha, mostra pro seu marido. Cara, sai daí. Nós estamos afim de ver não, filho. Ainda para a gente ficar morrendo de vontade? Pode parar. Cadê a menina da academia? Ela está aí ainda? Vai para a academia umas mulheres que dizem que é de Deus. Aí me põe uma calça de malhar que ainda vem com um recorte aqui, um franzido no meio. Ah, gente! Eu sei o que eu estou falando, irmão, porque eu malho, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser uma véia bacana. Quero ficar esses negócios assim. De vez em quando eu me aprumo, gente, porque a idade vai fazendo você fazer assim. Eu falo, Deus, ó, dá uma aprumada. Não quer dizer que você vai andar feia, irmã. Aliás, abre um parênteses. Se você de fato é de Deus, você anda bem arrumada e cheirosa. Porque tem umas irmãzinhas, filha. Ah, Jesus. O cabelo
olho assim, ó. Ungido. De sujeira, né, irmã? Um dia uma falou para mim assim: ah, Veranice, não é assim também não. Isso é só para quem tem cheiro esquisito. Eu mesmo, às vezes, nem tomo banho todo dia. Eu falei, misericórdia! Que Jesus não aguenta ficar aí não, filha. Ele deve falar assim, minha filha vai tomar um banho que tá difícil, hein? Ô filho, se você nasceu de novo e é luz, cuide do templo do Espírito Santo, porque você ama o Deus que você serve. Umas mulheres que é doida para achar um príncipe encantado, mas anda igual uma gata borralheira. Vai ver você não, filha. Nós temos que nos santificar, irmãs, e começa pelo nosso modo de vestir, pela maneira como a gente conversa, pela maneira como a gente trata as pessoas. Gente, para com esse negócio de falar que eu estou nervosa por causa da TPM. Ah, ninguém tem culpa você estar com TPM, não, mulher? Vai comer chocolate para ver se melhora? Não é a TPM que manda em nós, quem manda em nós é o Espírito Santo de Deus. Segura a onda, filha. Santificar passa por isso, irmão. Você está achando que é só coisa espiritual? Não, filho, começa cuidando de você, porque o Espírito Santo habita em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do amor. Ele está em você. Tu se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, porque você tem um valor, porque você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você precisa amar a Deus, filha. Esse Espírito Santo habita em você. É Ele que nos guia todos os dias. É Ele que nos chama para cuidar da casa onde Ele mora. Esse amor a Deus me leva a querer ter uma vida mais pura, mais santa, porque eu passei a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Terceira coisa, queridas. Se de fato você foi transportada das trevas para a luz, você se santifica porque você entende que o sacrifício é você e eu. Então, eu não tenho nenhum medo de colocar a minha vida no altar. Eu acho interessante, semana passada eu estava conversando com um pessoal, num momento de mesa assim, lá na Bahia, e eu conversando com eles sobre isso. Que o povo às vezes ora, sem prestar atenção no que está orando. E diz assim, na oração, oh Jesus,
Passa do teu fogo em mim. Uma vez eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção, nunca mais esqueci. Era um cara mostrando como se fazia uma espada. Você já viu antes? É muito interessante. O cara pega um ferro, não tem forma, não tem brilho. Aí ele pega o ferro, coloca em cima de um lugar e senta a marreta. Pá, pá, pá. Quando ele acaba de sentar a marreta, eu imagino que o ferro fala, acabou. Ele pega aquele ferro e vai no fogo. E fica lá esperando. Quando aquele ferro fica da cor de uma brasa, eu imagino o ferro. Não vai parar não. Aí ele joga na água. Pensa o alívio. Próxima vez que você orar, filho, lembra que é assim que Deus vai fazer com você. Mas no final, no final, vai sair um negócio bonito demais lá, hein? Eu me lembro até hoje, gente, como foi meu chamado para viajar. Nunca pedi isso para Deus. Pensa uma mulher que era feliz, sendo professora de escola bíblica dominical e pregando na minha igreja. Antes me viu algumas vezes lá em Conselheiro Pena. Eu casada, empencada de filho e liderando os jovens. Jesus, toma conta. Louvor. Era feliz, gente. Eu tinha 19 anos, um dia, eu lecionando para os jovens, pastor Adão Carlos era meu pastor. Eu amo aquele homem demais, demais. Aí eu estou lá lecionando, ele vem e senta na sala. Eu falo, Jesus, ele não fez isso comigo. Não, Senhor. Sentou lá. Eu acabei. Ele ama quando eu conto isso, que tem gente que manda para ele. Aí, acabei, ele falou assim, Veranice, quer falar com você? Eu falei, pronto, errei alguma coisa enquanto eu falava. Meu pastor falou um trem desse para mim. Aí, quando eu terminei, eu fui lá, falei, fala, pastor. Ele falou, minha filha, você já parou para pensar que Deus quer mais para você do que ser só professora de escola bíblica? Eu falei, não, pastor, tá bom sim, estou feliz, fica tranquilo. Ele falou, não, se você estiver disposta, todo sábado à tarde, você vem aqui para a igreja, eu vou ensinar você a pregar. O senhor está falando sério? Claro que eu estou. Estou dentro, pastor, aula particular com o senhor. Isso não é para qualquer um, não, meu filho. Aí ele riu. Ele é muito caladinho. Né, Anderson? Sim, na dele. Ele me deu aula, irmãos, durante 1 ano. Todo sábado à tarde, todo sábado à tarde. Mas eu pensava o seguinte, só para eu pregar na minha igreja. Aí Deus mandou nós para São Paulo. Sai de uma cidade pequenininha, fui parar na capital. Escolhi a igreja que eu queria ir numa cidade próxima da cidade que eu morava, que era na Grande São Paulo. Porque o pastor tinha sido meu aluno de escola bíblica dominical, fala um hebraico para lá, falei, vou aprender, combinei com meu marido, vou sentar e só quero comer, hein? Pode avisar, porque meu marido foi antes. Avisa para ele que não quer serviço lá, não. Quando eu entrei no carro, que eu sentei com meus meninos, Leandro e ele, que naquela época não tinha cadeirinha, não tinha nada disso, você montuava 300 gente dentro do carro. Aí ele falou comigo, Sô Vera, o povo da igreja está feliz que você está vindo. Eu olhei para o Leandro assim, com quem dizendo, nesse não era nosso trato, não. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou indo embora. Como assim eu estou vindo e você está indo? Ele falou, você é seu pastor só 2 meses. Mas fica tranquilo, está vindo um pastor bom aí. Chegou o dia do pastor vir, irmãos. O culto começou. Cadê o pastor? Cantou, cadê o pastor? Aí sentou alguém do meu lado, um presbítero. Irmã Vera, nós ligamos para o pastor Magno, que era o que tinha saído.
Contando para ele que o pastor não chegou até agora, e o louvor cantando. E ele falou para nós que era para vir falar com você, que você é boa de improviso. Como assim? Cadê os presbíteros dessa igreja? Isso nós conversamos baixinho. Ele falou, nenhum deles prega não. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, irmão, não faz um trem desse comigo não. Ele falou, mas ele falou que podia falar com você. Eu falei, então faz o seguinte, dá a volta lá atrás, avisa o povo do louvor e para cantar mais umas 2 músicas, além das que eles ensaiaram, eu vou tentar lembrar de alguma coisa aqui que eu preguei. Preguei naquele dia, irmãos. Quando eu terminei de pregar, que eu desci, tinha 2 senhores assim embaixo me esperando. Aí eles falaram comigo, ô irmã Vera, eu quero que você vá lá na minha igreja. Eu falei, que é isso, gente? Calma, 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 eu sou dessa igreja aqui. Você andar em São Paulo não, acabei de mudar, não, a gente busca. Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá fora o povo no zum, 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 zum. Eu falei, o que aconteceu, gente? Cadê o pastor? Ô Vera, acabamos de receber notícia. Ele estava vindo, ele já foi policial, foi assaltado, reagiu, levou um tiro e está ruim na UTI. Só para resumir a história, o homem ficou 4 meses em coma. Eu não vou mandar vocês adivinhar de novo. Mas você sabe quem pregou, né? Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Aí quando o pastor sarou, gente, eu fui lá na casa dele. Falei, pastor, me perdoa. Ele, perdoa de quê, menino? Eu que tenho que te agradecer? Fiquei sabendo o que você fez aí. Falei, não, pastor, o senhor levou um tiro por causa de mim. Eu queria correr, pastor. E Deus falou assim, corre para você ver. Eu ponho um anzol no seu nariz e você vai fazer o que eu quero. Aí eu falei, Deus, já entendi. Mas na minha cabeça, gente, na minha cabeça, era para pregar na minha igreja. Nós somos ruins para entender, viu, gente? Aí, com aquele negócio de toda hora ter alguém me chamando para ir na igreja, eu não aceitava, eu ficava com medo. Aí um dia, Leandro e as crianças tomando café para ir para a escola bíblica, e eu fui orar, revisar o que eu ia falar para os jovens naquela manhã, e fui orar. Comecei a orar e o texto da lição que eu ia dar para os meninos naquela manhã, porque era eu que gostava de preparar minha lição de escola dominical, eu mesmo escolhi o tema, eu mesmo falava assim, tudo era eu que fazia, eu gostava, sempre gostei. Aprendi com o pastor Adão, então eu pus em prática. Aí eu estou lá, lendo, e o texto era aquele texto, quando Abraão leva o Isaque para ser sacrificado. Cuidado com o que você ora, viu, irmão? Fui orar. Falei, Deus, não consigo imaginar, eu lembro até hoje, irmãos, o que eu falei. Não consigo imaginar a dor do Abraão, não. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem alguma coisa que eu estou precisando botar no altar? Pergunta não, viu, filha? Que ele fala. Porque se tiver, Jesus, eu vou colocar hoje. Pode falar comigo que eu ponho. Só que você fala e acha que ele não vai falar. Esquece que ele está vivo. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele falou comigo na hora. Coloca os seus finais de semana. O que é isso, Deus? Final de semana, não entendi não. Coloca os seus finais de semana. Aí eu comecei a chorar. Falei, Senhor, o senhor está querendo dizer o quê? Que eu vou viajar todo final de semana? É isso que o senhor está me dizendo? E ele repetiu, só que diferente. Coloque os seus finais de semana. Eles não são seus, eles são meus. Aí vem nós, o humano. Falei, Senhor, eu tenho 4 meninos. Eu tenho um marido. Coloca os seus finais de semana. Eles não são seus, são meus. Aí eu parei de lutar. Falei, Jesus, eu vou lá naquela copa agora, vou conversar com o Leandro e os meninos, estão tudo lá. A resposta deles é a confirmação do que o Senhor está falando comigo. Cheguei na sala, os olhos desse tamanho, de tanto chorar. O Leandro, o que foi, filha? Falei, nada, só uma conversinha aqui particular, vamos lá. Contei o que tinha acontecido, isso tudo me prestando atenção. E eu tenho um filho chamado Pedro, que é igual o Pedro da Bíblia.
barulhento. E ele lá. Ele tinha 10 aninhos, nunca vou esquecer. Aí o Leandro, filha, deixa eu falar um negócio para você. Se é Deus que está te chamando, minha filha, estou agarrado. Onde você for, eu vou. Aí eu olhei para os 4. Aí o Pedro viu que ninguém falava nada, falou, posso falar em nome de todo mundo? Que ele é desse nível. Aí os meninos, pode falar, Pedro, fala aí. Ele é o porta-voz. Em casa, cada um tem uma função. O Pedro é o porta-voz. Aí ele falou assim, ô mãe, deixa eu falar um negócio para você. Você já ganhou nós, mãe. Tem um monte de gente aí indo para o inferno. Vai lá que nós estamos agarrados com você, mãe. Você vai discutir mais com Deus depois dessa? Desde então, irmãs. Hoje é aniversário do meu neto de 10 anos. Está sendo lá na minha casa. Os meus finais de semana não são meus. Cuidado quando você orar e falar, Deus, o que eu tenho que pôr no altar? Santificação passa pelo altar, filho. E altar é lugar onde Deus vai fazer você morrer para ter uma vida nova. Morre sua vontade, morre seus desejos e sai dali alguém disposto a fazer a vontade dele. Ainda que doa, irmãos. E por último, Veranice, por que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que me consagrar? Os meninos aí, coloca para mim de novo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E nós vamos ler juntos mais uma vez, o mesmo texto. Vamos lá? Vós, porém, por que, Veranice, que eu tenho que me santificar e me consagrar? Para servir a Deus. E como é que eu sirvo a Deus, Veranice? Proclamando as virtudes, o Evangelho, a palavra daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Uma vez, irmãs, eu hospedei na minha casa um cego. Não sei se você já teve esse privilégio de hospedar na sua casa alguém que nunca viu. Pastor Fabinho conhece a peça muito, porque não saí da casa dele. Já está com Jesus. Joaquim. Joaquim chegou lá em casa, lá no Vale Jequitinhonha, que era lá que eu morava. Meu filho João tinha apenas 2 aninhos. E Joaquim disse assim para mim, Veranice, deixa eu pôr a mão no seu ombro, me mostra a sua casa e depois esquece que eu estou aqui. Como, minha filha, você esquece? Que tem um cego dentro da sua casa? Tirou um negocinho assim da mochila, desdobrou aquilo, virou uma bengala. Botou a mão no meu ombro e eu me lembro que eu falei, vamos, Joaquim! Aí ele falou, ô Veranice, primeira coisa que você vai aprender sobre cego. Não precisa gritar, não. Eu sou cego. Sou surdo, não. Falei, obrigado, Joaquim. Pôs a mão no meu ombro. Eles não gostam também que você dá a mão a eles, não. Eles põem a mão no seu ombro. E ele foi bater naquela bengala. Desci a escada, mostrei onde era a cozinha. Sei tudo, Vera. É mesmo? Sei tudo. Fique em paz. Joaquim ficou 1 semana na minha casa, gente. Primeiro dia, fomos arrumar para ir para a igreja. A nossa igreja estava começando lá, e a gente ia trago o Joaquim, porque a profissão do Joaquim era afinador de piano. Eu nunca vi ninguém tocar piano como o Joaquim. Desculpa, irmão, mas o Joaquim arrebentava. Não tinha partitura, não tinha nota, nada. Você podia falar assim, Joaquim,
toca para mim a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele, pá! Meu Deus, o que é isso? Eu ficava impressionada. Aí ele foi tomar banho para a gente ir para a igreja. Lógico que ele não acendeu a luz. Óbvio. Só que eu fiquei doida, gente. Bati na porta. Joaquim, acende a luz. Pra quê, Vera? Que eu vou gastar sua energia, mulher? Falei, Joaquim, eu tô achando que você vai cair aí, Joaquim. É por mim, pode fazer, por favor. Ele, tá, onde é que tá esse negócio de acender luz, que eu nem conheço esse trem direito? Falei, tá aí, expliquei. Ele acendeu. Acendeu, Vera? Eu falei, acendeu, agora estou em paz. Foi pro quarto, arrumou, gente, veio impecável. Falei, não, tem um trem errado aí, não tem lógica. Falei, Joaquim, eu quero ver as meias, para ver se é da mesma cor. Ele puxou assim, olha aí, Vera, é preta? Falei, como é que você sabe? Falei, eu tenho uma pessoa de confiança, compra tudo preta, não erro nunca. Aquilo foi me incomodando, irmãos. Fui no supermercado com ele, tudo que eu comprava, ele pegava e cheirava. Leva essa marca não, Vera, essa marca é ruim. Eu falei, sai fora, Joaquim. Tem cheiro de nada nesse trem, não. Tá fechado. Ele, para mim tem. E foi ficando lá em casa, Aí um dia eu falei com ele assim, Joaquim, te incomoda viver no escuro? Tinha feito várias perguntas esquisitas para ele os dias que ele ficou lá. Falei, te incomoda? Uma vez eu perguntei para ele, você sonha colorido? Perguntei para ele. Eu não sei as cores. Se eu sonho, eu nem sei que está colorido. Aí eu falei, te incomoda, Joaquim? Eu nunca vou esquecer a resposta do Joaquim, irmãos. E falou, Vera, já me incomodou muito. Mas o dia que Jesus me achou, eu vi uma luz que me acompanha todos os dias. E essa luz brilha dentro de mim. Eu não quero ver, Vera, nunca. Porque a mim me basta ter visto a luz de Jesus. Você vê, né, irmã? Mas talvez você não viu a luz de Jesus ainda. Por isso que você é uma pessoa preguiçosa na igreja onde você faz parte. Tem medo de servir. Porque servir significa assumir que você não está mais nas trevas. Servir significa assumir que a minha vida mudou. E o texto que eu vi na camisa do menino foi isso. Já não sou eu quem vivo. Não sei quem é o menino que está com essa camisa. Ele estava filmando aqui. Já não sou eu que está lá em cima. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma vez uma pessoa me perguntou, Veranice, eu imagino que lá na sua casa, sua mala fica pronta. Você está enganada. Eu chego de viagem, como eu vou chegar segunda-feira na minha casa, eu guardo tudo. Sexta-feira eu faço tudo de novo. Porque eu amo servir o Deus que me livrou do inferno e me deu de presente, sem eu merecer, a vida eterna. Eu sei para onde eu estou indo, irmãos. Eu sei para onde eu estou indo. Talvez você está aqui, entra no avião morrendo de medo. Eu entro e durmo. Porque eu sei para onde eu estou indo. Há 50 anos, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É por Ele. É para Ele. É Ele.
sempre será. Não é por minha causa, não é por causa da minha igreja, mas é por causa do amor que Ele demonstrou primeiro por mim, naquela cruz. Ele me amou primeiro, sem eu merecer, irmãos. Ele me amou primeiro. E quando eu descobri que Ele me amava, Ele passou a ser mais do que meu marido, meus filhos, meus netos. Ele passou a ser o maior amor da minha vida. E eu não sou um pedacinho dele, irmãos, eu sou inteiramente dele. Tudo em mim é para Ele. Baixe sua cabeça aí, filha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já entendeu o tamanho do amor de Jesus por você? Ao ponto de você entender que por amor a Ele, nada é demais. Que por amor a Ele você pode se colocar no altar, ainda que você o questione como eu questionei. Mas você pode se colocar no altar e dizer: eu sou o sacrifício, Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu sou é do Senhor. E será que hoje à noite você pode vir aqui na frente orar comigo e dizer: por amor ao Senhor, eu quero te servir toda a minha vida, enquanto houver fôlego em mim, enquanto o Senhor me der condição de falar, de andar, enquanto o Senhor me der condição de poder manifestar, ainda que com gestos, o teu amor para alguém. Eu quero proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que eu fui chamada, Jesus. Eu estou disposta a me santificar todos os dias. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. O que eu preciso mudar, Senhor? Aonde eu preciso melhorar? Os meninos vão cantar, querido. E se você quer orar comigo, como a gente fez na primeira etapa dessa conferência, sai do seu lugar, vem aqui. Entrega a sua vida. Não dizendo que você o recebe como Salvador e Senhor. Se tiver alguém querendo fazer isso, também pode fazer. Mas eu quero que você entregue a sua vida no altar. Sem medo. Mas venha sabendo que Ele vai te levar aonde Ele sonhou para você. Já não quero ser
necessitamos nessa noite é de sermos renovadas, restauradas, reavivadas. O que nós necessitamos de verdade nessa noite é a presença do Senhor em nós, de tal forma, Deus, que a gente não tenha mais desculpa nenhuma diante do Senhor. De tal forma, Deus, que a gente possa ouvir nitidamente a Tua voz falando conosco. Queremos ser ensinadas pelo Senhor. Queremos ser orientadas pelo Senhor. Queremos fazer aquilo que está no Teu coração, Senhor. Confessamos e Te pedimos perdão, porque muitas vezes o Senhor fala e a gente finge que não está ouvindo. Porque muitas vezes nós falamos que Te amamos, mas vivemos como se não Te conhecesse. Falamos que queremos fazer a Tua vontade, desde que a nossa vontade prevaleça. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Transforma nossa mente. Dá-nos a mente de Cristo. Santifica o nosso corpo, Jesus. Purifica os nossos pensamentos. Segura nossa língua, Jesus. Põe guarda na nossa boca, para a gente parar de falar mal um do outro, Jesus. Para a gente parar, Deus, de falar o que o inferno quer ouvir, mas não falar o que o Senhor quer ouvir. Tira a preguiça de nós, Jesus. Repreende todo espírito de má vontade, de preguiça, Deus, na nossa vida. Isso não vem do Senhor. Ateia o fogo do Senhor dentro de nós e dá-nos um coração puro, uma mente renovada e um espírito inabalável na Tua presença. Enche-nos do Teu Espírito até que transborde, até que transborde, até que transborde, Jesus. Nos entregamos nas Tuas mãos nessa noite e queremos Te dizer que nós Te amamos, Deus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Espírito Santo. Obrigada por habitar em nós. Obrigada por nos curar e nos transformar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Dá uns abraços aí antes de você voltar. Jesus te abençoe, querida. Agora, antes de você voltar para o lugar, olha aqui para mim, você que veio aqui na frente. E as que não vieram também, fica de pé e olha para mim. Eu tenho uma palavrinha de encerramento, rapidinho. Quando você sair daqui agora, daqui a pouquinho, você passar aquela porta lá, como disse o pastor antes aqui no começo, o diabo vai tentar roubar de você o que Deus deu para vocês aqui hoje. Mas eu quero que vocês não esqueçam de um versículo que tem na Bíblia, que talvez você nunca leu, prestando atenção no que está escrito nele. Porque na nossa Bíblia há um versículo que diz assim: o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. Sabe por quê, filha? Porque ao seu redor acampa o anjo do Senhor. E o texto continua e diz: como um leão que ruge, porque ele não é o leão que está
está com você. É o leão da tribo de Judá. E o nome dele é Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Agora você pode voltar para o seu lugar. Morgana.